Você acordou hoje de manhã, escovou os dentes com uma escova de plástico, tomou café em um copo feito de plástico, pegou um carro movido a gasolina ou ônibus movido a diesel, usou um celular com carcaça de plástico. Cada um desses objetos existe por causa de uma única substância. Um líquido escuro, fétido e inflamável que ficou escondido a quilômetros de profundidade por 300 milhões de anos. Petróleo. Hoje o mundo consome 100 milhões de barris por dia. Um barril tem 159 litros. São 15,9 bilhões de litros de petróleo consumidos todos os dias. Se você empilhasse esses barris, a pilha chegaria a 3,5 vezes a distância da Terra à Lua. Nesse vídeo, você vai ver a jornada completa. Do momento em que esse líquido é encontrado a quilômetros de profundidade no oceano até o momento em que ele entra no tanque do seu carro. E tem um número nessa cadeia produtiva que eu vou revelar no meio do vídeo que vai mudar como você vê o preço da gasolina para sempre. Para entender o petróleo, precisamos voltar 300 milhões de anos. O planeta Terra era diferente. Os oceanos eram rasos e quentes. A vida marinha era abundante, bilhões de organismos microscópicos como algas, zooplâncton e bactérias. Quando esses organismos morriam, afundavam e se depositavam no leito oceânico. Ao longo de milhões de anos, camadas e mais camadas de sedimento foram comprimindo essa matéria orgânica. A pressão aumentava, a temperatura aumentava. Em condições específicas de temperatura e pressão, a matéria orgânica passou por um processo chamado catagênese, uma transformação química que a converteu em hidrocarbonetos líquidos e gasosos. O petróleo estava formado, mas ele não fica parado onde foi formado. O petróleo migra, sobe pela rocha porosa até encontrar uma barreira impermeável, uma rocha que ele não consegue atravessar. Ali, ele fica preso, acumulando por milhões de anos. Esse acúmulo se chama reservatório. E encontrar esse reservatório a quilômetros de profundidade, no meio do oceano, é um dos maiores desafios da engenharia humana. Hoje veremos como o petróleo é extraído. Vamos começar pela extração nas plataformas de petróleo. Depois, o refino transforma o petróleo em combustíveis. Como você encontra algo que está a 5 quilômetros de profundidade debaixo de 2 quilômetros de água? A resposta é som. Navios sísmicos arrastam longos cabos com sensores chamados sidrofones, às vezes com até 10 quilômetros de comprimento. Um canhão de ar comprimido dispara pulsos sonoros intensos para o fundo do oceano. Esses pulsos penetram o leito oceânico, atravessam camadas de rocha e, quando encontram uma mudança de densidade, como uma camada de rocha porosa com petróleo dentro, eles são refletidos de volta. Os hidrofones captam esses ecos. Computadores analisam o tempo que cada eco levou para voltar e constroem um mapa tridimensional das rochas abaixo do oceano. Esse mapa sísmico não mostra o petróleo diretamente. Ele mostra as estruturas geológicas. São os geólogos que interpretam essas estruturas e identificam onde pode haver um reservatório. A probabilidade de sucesso de um poço exploratório é de apenas 10 a 20%. 8 em cada 10 poços perfurados não encontram nada. Quando a geologia indica um alvo promissor, a empresa decide perfurar. Uma sonda de perfuração, em terra ou no mar, começa a trabalhar. No caso dos campos do pré-sal brasileiro, a broca precisa atravessar 2 quilômetros de água, 1 quilômetro de rocha sedimentar, 2 quilômetros de sal, e chegar na rocha reservatório a 5 ou 6 quilômetros de profundidade total. O sal é um dos maiores desafios. Ele se move. A pressão do peso do oceano faz o sal se comportar quase como um fluido. Se a broca parar por muito tempo, o sal fecha o poço. Por isso, a perfuração no pré-sal é contínua. 24 horas por dia,
7 dias por semana, sem parar. Quando eu me formei em tecnologia em petróleo e gás, estudei essa estrutura nos livros técnicos. Mas, quando a vi pessoalmente na Rio Oil and Gas, entendi que nenhum livro prepara você para a escala real disso. Ela se chama Árvore de Natal Submarina. E é uma das engenharias mais elegantes que a indústria do petróleo já criou. Depois que o poço é perfurado e confirmado, os engenheiros precisam resolver um problema que parece simples, mas é brutal na prática. Como você controla um poço de petróleo a 3 quilômetros de profundidade no fundo do oceano sem que ninguém possa chegar lá? A resposta é essa estrutura. A Árvore de Natal Submarina é um conjunto de válvulas, conectores e sistemas de controle instalado diretamente sobre a cabeça do poço no leito oceânico. Ela recebe esse nome porque os primeiros engenheiros americanos acharam que as ramificações das válvulas e tubulações pareciam os galhos de uma árvore de Natal. Cada válvula dessa estrutura pode ser aberta ou fechada remotamente por sinais enviados da plataforma na superfície através de um cabo chamado umbilical. Se algo der errado, se detectar vazamento, pressão errada ou qualquer anomalia, as válvulas fecham automaticamente em frações de segundo. São os disjuntores do poço, a última linha de defesa entre o petróleo e o oceano. E quando é necessário fazer manutenção ou ajustar alguma válvula manualmente, robôs submarinos, chamados ROV, Remotely Operated Vehicles, descem do navio de suporte e operam a estrutura com braços mecânicos com precisão milimétrica. Do poço, o petróleo sobe pela cabeça do poço, passa pelas válvulas da árvore de Natal, entra nas linhas de produção flexíveis, que os técnicos chamam de risers, e sobe em espiral pelo oceano até chegar na plataforma lá em cima, 3.000 metros de lâmina d'água, percorridos por um fluido a alta pressão sem nenhum ser humano presente em nenhum ponto desse trajeto. É exatamente esse tipo de engenharia que me fez querer estudar esse mundo. E é exatamente isso que torna a indústria do petróleo uma das mais fascinantes que a humanidade já criou. Quando o poço é confirmado, entra em operação a estrutura mais impressionante da engenharia offshore, a plataforma de produção. No caso do pré-sal brasileiro, essas plataformas são navios gigantescos, chamados FPSO, Floating Production Storage and Offloading. Em português, Unidade Flutuante de Produção, Armazenamento e Transferência. O FPSO P-74 da Petrobras, um dos maiores em operação, tem 336 metros de comprimento. Maior que 3 campos de futebol enfileirados, processa 150 mil barris de petróleo por dia. Tem capacidade de armazenar 1,6 milhão de barris. Opera com cerca de 180 pessoas a bordo, em regime de 14 dias de trabalho, 14 de folga. O petróleo que sobe do reservatório não é puro. Ele vem misturado com água do mar, gás natural e sedimentos. Na plataforma, esse mix passa por separadores, grandes tanques que usam diferença de densidade para separar óleo, água e gás. O gás é reaproveitado como combustível da própria plataforma ou reinjetado no reservatório para manter a pressão. A água é tratada e descartada ou reinjetada, e o petróleo bruto segue para armazenamento. E o Brasil é hoje o 8º maior produtor de petróleo do mundo, com mais de 3 milhões de barris por dia. Um dos campos mais produtivos do planeta está aqui, no fundo do Oceano Brasileiro. Aqui no FPSO o trabalho é intenso, constante e responsável, pois envolve muitos recursos. O petróleo armazenado na plataforma precisa chegar à refinaria. Esse transporte é feito por navios petroleiros, os superpetroleiros, classe Cuneo LCC, Very Large Crude Carrier.
Eles têm até 330 metros de comprimento e capacidade de até 2 milhões de barris. 318 milhões de litros de petróleo cru em uma única embarcação. A operação de transferência da plataforma para o petroleiro se chama ship-to-ship. A transferência de fluidos entre navios petroleiros, as mangueiras conectam na plataforma e bombas controlam o fluxo. Sensores monitoram a pressão e o volume, garantindo segurança, minimizando riscos ambientais. Um mangote flexível conecta os dois navios enquanto estão lado a lado no oceano. A transferência de um carregamento completo pode levar 24 a 36 horas. As rotas do petróleo no mundo são um mapa do poder geopolítico. O Estreito de Hormuz, entre o Irã e os Emirados Árabes, é o ponto mais crítico. 20% de todo o petróleo negociado no mundo passa por esse estreito com apenas 33 quilômetros de largura. Se fechar, o preço do barril explode em horas. Quando o petroleiro chega ao porto, o petróleo é descarregado para tanques de armazenamento em terra. Dali, segue por dutos para a refinaria. Esse é o fim do upstream, a fase de exploração e produção. Começa agora o downstream, a fase mais fascinante, a refinaria. Esta é a torre de destilação, o coração da refinaria. O petróleo bruto entra aqui embaixo e é aquecido. Os vapores sobem, resfriam e se separam em frações. Cada fração é coletada em um nível diferente. O petróleo bruto não é nada por si só. Você não coloca petróleo bruto no carro. Você não faz plástico diretamente do petróleo bruto. Ele precisa ser fracionado, separado em dezenas de componentes diferentes com propriedades distintas. Isso é feito na refinaria. O processo principal se chama destilação fracionada. O petróleo bruto é aquecido em um forno a temperaturas que chegam a 400 graus Celsius. Com esse calor, ele se vaporiza. O vapor sobe para dentro de uma torre de destilação, uma coluna vertical gigante que pode ter até 60 metros de altura. Dentro da torre, a temperatura vai diminuindo da base para o topo, e cada composto do petróleo tem um ponto de ebulição diferente. Compostos mais pesados, com ponto de ebulição mais alto, se condensam na parte de baixo da torre. Compostos mais leves, com ponto de ebulição mais baixo, sobem mais alto antes de condensar. Cada nível da torre tem uma bandeja coletora, e em cada bandeja se acumula um produto diferente. No topo, GLP, gás de cozinha. Logo abaixo, nafta, matéria-prima do plástico. Mais abaixo, gasolina. Depois, querosene de aviação. Depois, diesel. Na base, óleo combustível pesado. E no fundo, asfalto. Um único barril de petróleo bruto gera simultaneamente todos esses produtos. Mas a gasolina que sai da torre de destilação ainda não é a gasolina do seu carro. Ela precisa passar por processos adicionais. Craqueamento catalítico, reforma catalítica, tratamento de enxofre. Esses processos aumentam a octanagem, removem impurezas e ajustam as propriedades do combustível para os padrões legais. E aqui está o dado que eu prometi no começo. Do preço que você paga na bomba de gasolina, apenas 15 a 20% representa o custo real do petróleo bruto. O restante são impostos, em torno de 40%, refino, 15%, distribuição, 10%, margem do posto, 10%. O petróleo em si é a menor parte. O governo é o maior sócio. Os derivados do petróleo são essenciais para a nossa vida diária, pois a gasolina move nossos carros e o diesel, caminhões e máquinas. Mas o petróleo está em muito mais coisas do que a maioria das pessoas imagina. A nafta, subproduto da destilação, é a matéria-prima do plástico. Quase todo o plástico que existe no mundo começa na refinaria de petróleo. Pense em tudo ao seu redor: a carcaça do celular, as embalagens de alimentos, os tubos de esgoto, o painel do carro, as roupas sintéticas, os tapetes, os cabos elétricos. Tudo isso é petróleo em outra forma. O mundo moderno não é movido a petróleo. O mundo moderno é feito de petróleo.
O querosene de aviação, também chamado QAV1, é outro produto crítico. Sem refinaria de petróleo, a aviação global para. O asfalto é feito do refúgio do refino e vale bilhões. Este subproduto do petróleo é essencial para estradas e construção e gera lucros enormes para a indústria. Em uma viagem de São Paulo a Nova York, são gastos cerca de 90 mil litros de querosene. Isso destaca o enorme consumo de combustível da aviação moderna. A história está completa sem falar de poder. É o poder que move o mundo, que acende essas chamas. E aqui, no coração da indústria, o poder do petróleo é isso que define nossa era. Os países com mais reservas probadas de petróleo: Venezuela, 303 bilhões de barris. Arábia Saudita, 267 bilhões. Irã, 208 bilhões. Iraque, 145 bilhões. Kuwait, 101 bilhões. Percebe o padrão? Petróleo e conflito sempre juntos. Olha ao redor, este é o coração da indústria do petróleo. E onde há petróleo, há poder. E onde há poder, há conflito. A Guerra do Golfo de 1990. A invasão do Iraque em 2003. As sanções ao Irã. O caos na Venezuela. A instabilidade na Líbia. O petróleo não causou todos esses conflitos sozinho, mas ele nunca está ausente de nenhum deles. A OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, controla aproximadamente 40% da produção mundial. Quando a OPEP decide cortar a produção, o preço do barril sobe globalmente em questão de horas. O preço que você paga na bomba em Uberaba é influenciado por uma decisão tomada em Riad, capital da Arábia Saudita. E o Brasil? Com o pré-sal, o Brasil entrou definitivamente no grupo dos grandes produtores. A Petrobras é hoje uma das maiores empresas de petróleo do mundo em valor de mercado. Se não fossem os inúmeros casos de corrupção e descontrole de gastos, o Brasil tinha tudo para ser uma das maiores potências na produção de petróleo no mundo. O Brasil tem potencial de se tornar um dos 5 maiores exportadores do mundo ainda nesta década. O petróleo que fica no fundo do oceano brasileiro é hoje uma das maiores questões de soberania nacional do país. Da morte de organismos microscópicos há 300 milhões de anos até o momento em que você abastece o carro. Da sísmica que mapeia o subsolo oceânico até a torre de destilação que separa cada componente do petróleo. Do superpetroleiro que cruza oceanos até o asfalto que cobre as estradas. Tudo isso é uma cadeia produtiva que sustenta a civilização moderna. Falamos muito em transição energética, em energia solar, eólica e elétrica. E essa transição vai acontecer. Mas o mundo ainda vai depender do petróleo por décadas. Não porque as pessoas são resistentes à mudança, mas porque substituir uma infraestrutura que levou 150 anos para ser construída não acontece em 10 ou 15 anos. Se você chegou até aqui, você não se contenta com respostas rasas. Me conta nos comentários qual fato desse vídeo te surpreendeu mais. E se quiser ver como a Petrobras extrai petróleo no pré-sal, a maior descoberta de petróleo do século XXI, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo específico sobre isso. Ativa o sino. Isso é Queremos Saber. Eu sou Charles Moraes. Até o próximo. Se você chegou até aqui, você não se contenta com respostas rasas. Obrigado por assistir este vídeo.